Falar da CPI do esgoto aqui em Blumenau, que ouviu a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Blumenau, sobre o contrato da concessão de serviço. Segundo a OAB, o quinto aditivo tem pelo menos 7 pontos considerados sensíveis e que precisam ser discutidos com mais transparência. A OAB, subseção Blumenau, também recomendou a suspensão do aditivo e o congelamento das tarifas até a atualização do Plano Municipal de Saneamento. Tem reportagem sobre esse assunto? Roda a reportagem do Pedro Mariano agora na tela. Exatamente. Olha, a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Saneamento começou por volta das 10 horas da manhã e finalizou um pouco antes do meio-dia. Durante este encontro, os parlamentares ouviram o advogado Raul Ribas, ele que é presidente da Comissão Especial Temporária da OAB Subseção de Blumenau, que também analisa os termos jurídicos do quinto aditivo do contrato de concessão de esgoto assinado em abril deste ano. De acordo com o grupo de advogados, esse quinto aditivo aí de concessão apresenta alguns pontos que são consideráveis sensíveis e também controversos. A nossa equipe conversou com o doutor Raul. Vamos ouvir o que ele falou agora. Nós fizemos uma avaliação especificamente do quinto termo aditivo, a pedido da diretoria da OAB Blumenau, né, que buscou um embasamento jurídico para sua manifestação e seu posicionamento, e nós fizemos uma avaliação de alguns aspectos que levantamos e trouxemos ao nosso parecer, né? Em resumo, na nossa avaliação, essa alteração substancial do nosso contrato de concessão, que previa inicialmente que 90% da cidade seria atendida por rede coletora coletiva de esgoto, né? Acabou havendo uma alteração para que 60% da cidade seja atendida por rede e 40% por serviço de solução individual, que é o conhecido fossa e filtro. E na nossa avaliação, essa adoção desse modelo deveria ter sido precedido de uma ampla participação, né, e consulta à comunidade blumenauense e também uma adequação da legislação municipal que trata do tema, né? A política pública de saneamento, que tem um marco legal aqui municipal, que é o nosso plano de saneamento, não foi atualizado antes do contrato. Então aqui nós tivemos uma situação em que o contrato, o aditivo contratual precedeu a própria composição, a própria construção da política pública. Ainda de acordo com o doutor Raul, um parecer foi enviado ao Conselho da entidade regional e também à Prefeitura, orientando pela suspensão do quinto termo aditivo contratual, o congelamento das tarifas, até que haja a atualização do Plano Municipal de Saneamento e que também haja uma discussão mais ampla com a comunidade. Sobre este encontro, nós também conversamos com o presidente da CPI, o vereador Diego Nazato. Vamos acompanhar o que ele falou. Foi importante ouvir os técnicos da OAB, até porque eles emitiram um parecer questionando diversos aspectos desse quinto termo aditivo e eles deixaram muito claro aqui hoje que existem elementos suficientes para a gente questionar a legitimidade desse ato. E alguns pontos importantes precisam ser bastante destacados. A gente fala sobre a necessidade do município emitir um decreto regulamentando o serviço de limpa-fossa em caráter de exclusividade para a BRK. E, segundo o entendimento da OAB, isso não vai ser o suficiente. Mesmo se vier esse decreto, ele pode ser sustado pelos vereadores porque ele não tem conformidade com toda a legislação de meio ambiente da nossa cidade. A gente precisa ajustar primeiro o Plano Municipal de Saneamento, aprovar ele aqui na Câmara de Vereadores e tudo isso com a participação da população para daí sim, quem sabe, fazer um decreto e mudar o contrato de saneamento. Então essa questão de tempestividade é um problema. A gente percebe um contrato que avança sobre a legislação e muda a legislação em seguida e está totalmente errado nesse sentido. Outro ponto importante que a gente questionou a posição da OAB foi sobre a eventual possibilidade de garantir concorrência no serviço de limpa-fossa para que as empresas possam exercer essa função aqui na nossa cidade, as empresas particulares. E no entendimento da OAB, isso não é possível, porque o marco do saneamento ele prevê que o serviço precisa ser feito em caráter de serviço público. E o serviço público é ou pelo SAMAI ou através de uma concessionária. Então isso é um passo para trás que a gente dá em favor da concorrência, mas é uma política estabelecida em Brasília de cima para baixo. Hoje, o ex-diretor do SAMAI, André Spezin, deveria ter sido ouvido pelos membros desta comissão, mas, de acordo com a assessoria, ele alegou conflito de agenda. Por conta disso, a comissão tomou uma atitude mais rigorosa e subiu o tom. Ao invés de convidar o ex-diretor, resolveu intimar André Spezin, e aí o depoimento dele deve ser coletado já na próxima terça-feira, dia 29 de julho. A gente vai seguir acompanhando. Olha só, essa foi a 4ª reunião oficial da CPI do saneamento básico, que apura aí possíveis irregularidades no contrato de concessão.
Até aqui já foram ouvidos o Paulo Costa, que é o presidente da Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços Públicos, e também o doutor Raul, que participou do encontro de hoje. A gente lembra também que a CPI tem um prazo de 90 dias para concluir o relatório final. Eu volto contigo no estúdio.